recapitular um pouquinho, organizar melhor o esquema. Dessa forma fica mais ordenado para vocês e para o pessoal de casa também. O que nós vimos? Que há um se que vai funcionar como um objeto. Se ele funciona como um objeto é porque ele é um pronome, ok? Porque o objeto é posição do nome, do substantivo e da classe gramatical que pode, por conseguinte, substituí-lo, que é, no caso, o pronome. Sendo pronome, ele terá 3 classificações. Ele poderá ser pronome apassivador, pronome reflexivo ou pronome recíproco. Alguns autores chamam de partícula apassivadora, partícula reflexiva ou partícula de reciprocidade. A Cés Granhill, em uma prova da Transpetro, perguntou para o candidato qual era a oração, a frase que estava em voz passiva pronominal. Alguém já ouviu falar sobre a voz passiva pronominal? Mas todo mundo ouviu falar sobre a voz passiva sintética, que é aquela que apresenta a presença do pronome apassivador. E muita gente não conseguiu fazer a questão, não porque não sabia do conteúdo, mas porque não conseguiu definir bem o enunciado da questão. Vimos qual foi o outro tipo de se que vimos? Qual foi o outro tipo de se que vimos? O se, índice de determinação do sujeito. Ele vai se relacionar com 2 tipos de verbo. Ele se relaciona com um verbo transitivo indireto ou com um verbo intransitivo. No entanto, quando não houver identificação do sujeito. Se há identificação do sujeito, como na frase que eu apresentei para vocês, vão-se embora, eu sei quem é que eu estou mandando embora. Então, se eu sei qual é o meu sujeito, eu não posso dizer que existe ali um índice de determinação do sujeito. Uma outra coisa, o índice de determinação do sujeito, às vezes o meu pronome reflexivo, ele também estará com um verbo transitivo indireto, como a Cés Granhill apresentou em um concurso de 2011. Não lembro qual o órgão, não sei se para a Petrobras ou se para a Transpetro ou BR, mas foi cobrado, por exemplo, aqui, olha, cuide-se bem. Se eu estou mandando alguém se cuidar, eu tenho índice de determinação do sujeito? Não. Esse verbo cuidar, quem cuida, cuida de algo ou de alguém. Por exemplo, quando eu digo, eu quero cuidar de você. Se quem quer cuidar de alguém, encontra um objeto e este objeto é indireto. Esse se, portanto, ele não representa a pessoa da qual eu vou cuidar? Ou a pessoa que eu estou mandando se cuidar? Ele vai cuidar dele mesmo. Então, a ação que é praticada por este elemento que é representado pelo se, este elemento também vai sofrer a ação. Eu posso dizer que esse se é índice de determinação do sujeito mesmo com um verbo transitivo indireto? Não. Você decora o macete. Eu dei aula em uma determinada ocasião para uma turma que tinha um cara que ele não me deixava terminar de falar. Parecia que ele tirava os macetes do bolso e dizia, é por isso não, peraí, deixa eu explicar. Não, é por isso não, peraí, deixa eu explicar. Uma aula de crase. Encontramos qual foi o próximo tipo de si? Partícula integrante. Esta partícula integrante estará junto com verbos pronominais. O que é um verbo pronominal? É aquele que na conjugação sempre estará acompanhado por um pronome. Isso é essa é uma partícula integrante. Dei o exemplo: suicidar-se, ajoelhar-se, arrepender-se. Olha, arrepender é uma ação que vai ser praticada sobre alguém ou você sempre pratica e sofre essa ação? Arrepender-se. Você está se arrependendo. Você pode arrepender outra pessoa? Não. Ao contrário do que muita gente pensa,
não é um pronome reflexivo, porque quando eu encontro um pronome reflexivo, a minha ação, ela pode recair sobre outro. Rose, não entendi. Repare, quando eu digo penteou-se, você penteia-se. Ok. Mas você pode pentear outra pessoa. Eu, minha filha Laura, de 4 anos, minha filha Vitória, não deixa mais eu pentear o cabelo dela. Mas ainda estou penteando Laura. Laura pode pentear-se e eu posso pentear Laura. Eu encontro, portanto, no pentear-se, eu encontro um pronome reflexivo, porque essa ação ela só pode recair sobre outro. A partícula integrante não. A ação sempre recai sobre o sujeito. É o sujeito praticando e sofrendo a ação. Deu para perceber a diferença, não deu? Sentar-se, ajoelhar-se, arrepender-se, orgulhar-se, enfim. Encontro, qual foi a próxima? A nossa partícula expletiva. É aquela estrutura que pode ser retirada da construção porque ela não está exercendo função sintática. Aí a Adri, ela me perguntou, não foi? Dá de novo o conceito e eu disse, vou dar inclusive mais um exemplo típico da Bahia. Pessoal de fora talvez não use tanto ou não use. Ela gosta de se... Eu nem completei a frase, mas só não está completando. De se aparecer. Reparem só. Toda eu. Ela gosta de se aparecer. O verbo aparecer, esse se está se relacionando com o verbo aparecer, não está? O verbo aparecer, que tipo de verbo de acordo com a transitividade verbal? Quem aparece? No máximo aparece em algum lugar, em algum momento. Ele é, por conseguinte, um verbo que eu chamo de intransitivo. Esqueçam a ideia de ter sentido completo ou não ter sentido completo. A ideia é, verbo intransitivo, ele não pede complemento verbal, ou seja, ele não pede um objeto. Qual é a única classe gramatical que pode funcionar como objeto? O substantivo. Os verbos intransitivos, no entanto, podem requisitar quase que obrigatoriamente para nós um advérbio. Eu fui. Falando sério, se for meu namorado dizendo amor, eu vou perguntar. Para onde? Com quem? A que horas volta? Por quê? Eu vou perguntar uma circunstância, logo não tem sentido completo. Precisa aí de um circunstancializador. Essa definição de transitividade verbal é extremamente importante porque eles adoram perguntar. Na FCC, na SES Gran Rio, no CESP, no IADES, eles adoram perguntar. Verbo X tem o mesmo tipo de complementação que o verbo Y? Não é identificação de sentido completo ou não. É a identificação do que está se ligando ao verbo para completar o sentido da frase. Ok? Belezinha, não tá? Vou seguir. Esse se este é um verbo intransitivo, esse se pode ocupar a posição de um objeto? Não. Não poderá, por conseguinte, ocupar a posição de pronome apassivador, reflexivo ou recíproco. Esse se, sendo este elemento, este verbo, um verbo intransitivo com identificação do sujeito, esse se pode ser índice de determinação do sujeito? Não. Este verbo aparecer, ele sempre está relacionado a um pronome? Não. Esse se, portanto, ele não exerce uma função sintática. Ele está aí apenas para realçar o processo. Rose, dizer ela gosta de se aparecer é correto de acordo com a norma culta de língua portuguesa? Não. Não é correto. Mas uma coisa é o concurso perguntar se está correta de acordo com a norma culta de língua portuguesa a estrutura. Outra coisa é o concurso perguntar qual é esta classificação. A classificação partícula expletiva.
mas a estrutura não está de acordo com a norma culta de língua portuguesa, porque ele não exerce, o termo não exerce funcionalidade. Belezinha, gente? Dá para seguir, não dá? Agora dá para fazer a primeira alternativa da segunda questão. Eu esqueci de dizer para vocês que a análise de provas não é uma competição. A intenção não é conseguir responder a um número enorme de questões. A intenção é, como o próprio termo indica, analisar, dar consistência, beleza? Eu vou começar a fazer, inclusive, às terças-feiras, às 15 horas. Meu aluno Naldo disse que vai acompanhar. Eu vou começar a fazer transmissão ao vivo, mas estarei sozinha em sala de aula. Quem quiser me fazer companhia, porque é horrível gravar só para câmera. O pronome se tem valor reflexivo e funciona como objeto direto. Vejam que é exatamente o que eu estava trabalhando com vocês, não somente a classificação, porque normalmente o que acontece quando nós estudamos o se, o que acontece é nós darmos o nome de pronome passivador, pronome reflexivo, pronome recíproco, e aí vocês se distanciam do fato de que aquela estrutura vai exercer uma determinada função sintática. Estrutura. No Brasil, desde o final dos anos 80, desenvolveram-se instrumentos que medem. A gente nem precisa continuar a ler, tá? O se está aqui e ele está ligado ao verbo. Quem desenvolve uma. Se eu peço coisa ou pessoa, eu estou pedindo um. O complemento verbal, ele é chamado de... Eu vou do verbo para o meu complemento de forma direta. Meu objeto é um objeto. Portanto, meu verbo vai ser classificado como... E toda vez... Bonito, gente, bonito. O pessoal aqui, o pessoal de casa, bonito. Vamos lá. Toda vez que o se relacionar com o verbo... Vocês não estão indo comigo. Eu falo para vocês depois repetirem. E a repetição é uma excelente forma de internalizar. Então, vocês precisam repetir. Quem não repetir, vai perder no concurso. Desculpa, gente. Foi feio isso. Não retiro o que eu falo. A gente ainda está na primeira, amiga. E esse rio correu. Olha quanto conteúdo nessa alternativa, né? Vamos aqui. Vocês não precisam fazer todo esse processo na hora da prova. Vocês já vão para a prova com o conhecimento. Então, é um tipo de questão que você só olha quando sabe. Você olha, vê o verbo... Vou apresentar e depois vocês repetem. Identificam que o verbo desenvolver é um verbo transitivo direto. E toda vez que o se relacionar com o verbo transitivo direto, ele é o objeto direto. E aquele elemento que eu chamaria de objeto, eu tenho que chamar de... Este sujeito está praticando ou sofrendo? Sofrendo, então é um sujeito paciente. Se é um sujeito paciente, este se está funcionando não com um valor reflexivo, e sim como um valor apassivador. Belezinha? Então vamos repetir. Vou perguntar e vocês vão tentar me acompanhar. Vou apagar para evitar poluição. Apague, lindinha. O verbo desenvolver é um verbo... Marise falou... Ó a cadência, gente. O verbo desenvolver é um verbo... Toda vez que o se estiver se relacionando com o verbo transitivo direto, ele é o quê? E aquele elemento que eu chamaria de objeto, eu tenho que chamar de... Neste caso, o meu sujeito é... E por isso, o meu se é um pronome...
Deu para entender direitinho? Pessoal de casa? Quem não entendeu, pode mandar mensagem. Todo verbo transitivo direto é aquele que vai precisar de um complemento sem a preposição. Porque eu vou diretamente. Quando eu digo aqui, olha, quem desenvolve, desenvolve algo ou alguém. Então, eu vou diretamente para o meu objeto sem precisar passar por uma preposição. Você só consegue compreender claramente o que é este objeto direto quando vê também um objeto indireto para fazer a comparação. O verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. Às vezes, nós precisamos de alguém. Mas o que eu falei? Coisa ou pessoa são substantivos. Portanto, são complementos do verbo que são identificados ali como objeto. Belezinha, gente? Vou para a segunda. A segunda agora. Vocês marcaram qual nesta mesmo? A maioria marcou E. A expressão no Brasil desempenha a função de adjunto adverbial de tempo. Poxa, aí você já olha e diz, rapaz, tá na cara que não, porque no Brasil é um adjunto adverbial de lugar. Beleza? Vamos seguir. Considerando a construção sintática presente no terceiro parágrafo do texto, perdão, é o mesmo enunciado, assinale a alternativa correta. A letra C. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. A expressão desde o final dos anos 80 desempenha a função sintática de adjunto adverbial de circunstância. Gente, aí existe uma certa redundância. Porque todo adjunto adverbial é uma circunstância. As circunstâncias apresentadas pelos adjuntos adverbiais é que vão variar. Eu posso ter uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de causa, de consequência, de instrumento. Nós temos até mesmo uma circunstância de preço. Se vocês se deparassem com a questão lá na prova, o vestido custou meu salário. Bom, lá na prova, eles podem selecionar aqui, olha, meu salário, e perguntar qual é a função sintática de meu salário. E aí? Seria correto dizer que meu salário é um objeto indireto, um objeto direto? Que meu salário completa o verbo custar? E aí, ó, lá na CESP, meu salário é uma estrutura que completa o sentido do verbo custar, funcionando como um complemento verbal. Acha que é adjunto adverbial? De intensidade? E aí? Ele quase acertou. Aqui não é o quanto o vestido custou? Não é o valor do vestido? Mas Rosa não tem o valor exato, mas não é a precificação? Nós temos os adjuntos adverbiais de preço, adjuntos adverbiais de valor. O verbo custar, ele é um verbo intransitivo. A minha complementação no sentido de que a frase somente é apresentada com o vestido custou, não informa completamente. Mas qual é a única classe gramatical que pode completar sentido de um verbo e ser chamada de complemento verbal? Substantivo. Então, quando eu digo que custou, minha resposta aqui é quanto. Não é quanto? Quanto foi que custou? Custou os olhos da cara, custou R$20, custou R$2.000. Eu tenho sempre uma ideia de precificação. Para eu ter um complemento verbal, portanto, um objeto, eu tenho que ter como resposta coisa ou pessoa, algo ou alguém. O que estiver fora desse caminho, eu vou identificar como um adjunto adverbial. E aí eu vou ter que marcar a circunstância desse adjunto adverbial.
Qual é a circunstância de tempo, de lugar, de causa, de consequência, de instrumento, de assunto, de consequência, de preço, de valor, de intensidade? Aqui, por conseguinte, quando ele diz função sintática de adjunto adverbial de circunstância, ele não está nos informando qual é esta circunstância. E, por conseguinte, a estrutura está inadequada. Eu abro esse parênteses porque realmente é o conceito mais importante que vocês têm em língua portuguesa. Se vocês não assimilarem bem esse conceito, vocês erram várias questões. Encontramos aqui classificação de verbo quanto à sua predicação, ou seja, quanto ao seu tipo de informação. Quando eles perguntam qual é o tipo de predicação, eles estão perguntando qual é o tipo de transitividade, qual é o tipo de regência verbal. Essa nomenclatura, predicação, regência e transitividade, se reduz ao mesmo questionamento, beleza? Os meus verbos, eles podem ser chamados de verbos de ligação. São aqueles que estabelecem uma ligação entre a coisa acerca da qual eu informo algo, que é o meu sujeito, e um estado para o sujeito. Se eu não encontrar estado, eu tenho um verbo de ligação? Não. Então, na construção, por exemplo, a festa será boa e a festa será amanhã. Aí lá, essa é uma pergunta recorrente na Cesar Hill, na FCC e no CESP. Ou seja, vocês precisam estudar o conteúdo independente de qual seja a banca. Será boa é uma informação sobre a festa. Será amanhã é uma informação sobre a festa. Será boa é o mesmo tipo de informação de será amanhã? Será boa é uma informação que marca para mim um estado, uma característica para a festa. E será amanhã é uma característica da festa? Não, é um tempo. Então, é uma circunstância. Não é uma circunstância? É uma circunstância, não é um estado. Eu tenho, portanto, a seguinte percepção. Lembram da construção? Se as palavras se comportam de formas diferentes, elas serão diferentes. Esses dois verbos, eles podem ser classificados da mesma maneira? Jamais. Eles introduzem informações distintas, informações diferentes. Aqui, se eu tenho um estado, ele será chamado de verbo de ligação. Mas aqui eu não tenho estado. Eu tenho um acontecimento. Verbo não é somente aquela palavra, né, Marise, que nos apresenta uma ação. O verbo nos apresenta uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, uma ideia de posse, uma ideia de necessidade, uma ideia de estado. Quando o verbo apresenta estado, verbo de ligação. Se for uma ação ou um acontecimento, eu posso chamar de verbo intransitivo. No caso, o verbo ser aqui é um verbo intransitivo, ou de um verbo transitivo. Qual é a diferença entre verbos intransitivos e verbos transitivos? O verbo transitivo, ele é chamado dessa forma porque todo verbo transitivo pede coisa, algo ou alguém. O verbo transitivo, portanto, Loiane, ele está pedindo o quê? Um substantivo. É somente quando esse verbo pede para nós um substantivo que eu posso dizer que esse substantivo ocupa a posição de um complemento, que eu particularizo um pouquinho mais, chamando esse complemento de objeto. E este meu objeto, ele pode ser direto ou indireto, ou seja, ele pode obrigatoriamente ter uma preposição ou ele pode não ter preposição. Belezinha? É essa presença obrigatória da preposição que vai me fazer classificar entre um objeto direto e um objeto indireto. E eu tenho aqueles que pedem objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Diga. O amanhã, como é uma circunstância, é um adjunto adverbial de tempo. Os verbos, e aí, Tiala, é esse o ponto em que eu quero chegar. Ao qual eu quero chegar. Os verbos intransitivos nem sempre dão uma informação plena para nós.
Você se depara, portanto, com questões... Eu vou voltar, viu, Tchala? Não se preocupa. Com questões da CES-Gran-Rio. É porque eu não lembro de qual é a prova. Nós temos... Acho que foi nesse concurso de 2011 que ele ligou para mim e falou assim... Vi uma questão que o cara disse que o gabarito não era o que eu marquei. Me diga aí se é o que eu marquei. Eu estou brocando o português, rapaz. O português está igual a física para mim. E me apresentou a questão. Ela, por exemplo, viu algo interessante. Ela viu algo interessante. E aqui, ela... Eu quero um verbo que peça uma preposição em. Ok. Ela crê em Deus. Ela está... Ela crê em Deus. Não é uma identificação de tempo. É uma identificação da própria ação. Ela crê... Não. Ela crê mesmo em Deus. Ela está na escola. Vamos lá. Ela crê em Deus. Quem crê, crê em algo. Beleza, ok? Podemos ir, não podemos? Ela está na escola. Quem está em algum lugar. Na letra A, nós tínhamos isso aqui. Ela está na escola. A maioria dos concurseiros, dos paraquedistas, na verdade, porque concurseiro estuda, a maioria anotou que crê em Deus tem o mesmo tipo de complementação que ela está na escola. Verdade? Porque quem crê, crê em... Se ele pede algo, ele está pedindo um substantivo que eu vou poder classificar como um complemento, por conseguinte, chamar de objeto. Tenho a preposição, eu vou encontrar, portanto, um objeto indireto. Aí a questão, Tchala, que eu quero apresentar é a seguinte. Ela está, tem sentido completo? Não. Mas eu posso dizer que na escola é um complemento verbal? Porque a única classe gramatical que pode funcionar como complemento é o... E a resposta vai ser sempre coisa ou pessoa. Aqui eu tenho lugar. Circunstância de lugar. Adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial não é chamado de complemento, não é batizado como objeto. Ou seja, o mesmo tipo de complementação deste verbo crer não é o tipo de complementação que nós temos no verbo estar. O em Deus, porque é a coisa que é o objeto. Este em só vai classificar para mim que meu objeto é um objeto indireto. Ele só vai fazer essa classificação. Em Deus, objeto indireto. Na escola, adjunto adverbial de lugar. Se eu tenho um adjunto adverbial de lugar, é porque eu tenho um advérbio. E o único termo, a única classe que vai funcionar como complemento verbal e ser chamada de objeto, qual é? Substantivo. Ou palavra substantivada ou estrutura substantivada. Então, é um tipo de questão, você sempre vai encontrar esse tipo de questão na prova. Ok? FCC, de 10 provas, em 10 provas você vai encontrar este questionamento. CES-Gran-Rio pode perguntar isso de uma forma indireta, perguntar sobre regência, sobre transitividade, sobre complementação, relacionar este conteúdo a outros conteúdos, mas o conteúdo estará lá. Belezinha? Deu para entender direitinho, gente? Vamos lá. Existem 10 funções sintáticas. Dessas 10 funções sintáticas, uma é representada pelo verbo, que é o predicado. É a minha própria informação sobre o sujeito. As outras 9 são posições possíveis para o substantivo. Algumas dessas são posições exclusivas do substantivo. Quais são as posições exclusivas do substantivo? Toda vez que você encontrar um sujeito, é porque é uma coisa ou uma pessoa. Posição exclusiva do substantivo.
Toda vez que você encontrar um objeto, pode ser uma coisa ou uma pessoa, posição exclusiva do substantivo. Então, essa classificação morfossintática, você perceber a importância de analisar a classe gramatical para identificar, por conseguinte, a função sintática é essencial. Vou voltar aqui. Qual foi o gabarito que vocês marcaram mesmo? D. A expressão, aqui nós já identificamos que é pela redundância de adjunto adverbial e circunstância, e eis aí o nosso gabarito. Se não for, não podemos perder o desejo de entrar com recurso póstumo, tá? A gente vai combater. O pronome relativo, o que eu falei no início, quando eu trabalhei, quando eu tratei do se? O se, o que? São estruturas recorrentes. São estruturas certas em toda prova. Ele está aqui trabalhando com o quê? Se refere a Brasil. Como a intenção de uma análise de provas não é dar conta da quantidade de provas, e sim dar conta de um número maior, de uma quantidade maior de assuntos, eu vou abrir o parênteses para trabalhar com o pronome relativo. Pode ser? Vou lá, tá?